Fala, meu povo da opinião esportiva. Esse vídeo está sendo gravado para sair na quarta-feira. Eu espero ter dado tudo certo e que você esteja assistindo na quarta-feira. Essa semana passada, né? Estreou agora, na quinta, na sexta, sei lá, a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Eu particularmente não estou muito assistindo, não estou muito no hype dessa Copa. Mas algo me chamou a atenção, que é o fato da mídia estar falando que é ano de Copa do Mundo, então as pessoas vão pintar as ruas, elas vão comemorar, ver o Brasil ser campeão e tudo mais, porque é ano de Copa e ano passado foi ano de Copa e todo mundo comemorou e tudo mais. Só que eu me toquei de um negócio. Eu, pra quem não sabe, quem não é novo aqui, que eu de paraquedas no canal, a gente cobre basquete também. E esse ano tem a Copa do Mundo de basquete. Então eu parei para pensar que não tá se falando muito no Brasil da Copa do Mundo de basquete. E a mídia tá meio que forçando ali a Copa do Mundo de futebol feminino e tudo mais. E aí eu parei, pensei e notei que tem Copa do Mundo todo ano. Não é só a Copa do... Tanto é que a Copa do Mundo que a gente viu no passado no Catar, que o Messi ganhou, é Argentina e tudo mais, é a Copa do Mundo FIFA. Então deve ter outras Copas do Mundo de outras entidades e tudo mais. Né? Não é só futebol e basquete, tem Copa, temos Copa de vôlei, Copa de badminton, rugby, futebol americano, cricket, tênis. Né? Inclusive a de tênis acontece todo ano, que é a Copa Davis, para quem não sabe. Então eu fui atrás para ver quantas Copas do Mundo existem. E existe muita Copa do Mundo. Realmente existe muita. Né? E basicamente são 25 esportes coletivos que tem campeonatos mundiais. Isso porque você vai ver que no vôlei, a Copa do Mundo de vôlei não tem nada a ver com a Copa do Mundo futebol. Eles têm o campeonato mundial, é como se fosse a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é como se fosse... É confuso a gente explicar quando chegar lá. Então, né, são 25 esportes. Desses esportes, muitos deles têm masculino e feminino em anos diferentes, são torneios diferentes e tudo mais. Fora as copas individuais, de esportes individuais. Então eu resolvi trazer aqui o Brasil nas copas em 3 modalidades, que são as 3 principais no Brasil. Futebol, basquete e vôlei. Então a gente vai falar sobre isso. Se você gostar do vídeo, deixa aqui nos comentários e tudo mais, porque eu fui atrás e pesquisei. Ia ter mais esporte nesse vídeo, originalmente. A gente ia falar de rugby, de cricket, de futsal e tudo mais. Ficou muito longo, eu cortei para esses 3 esportes apenas. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem uma parte 2 com os esportes que faltaram. E deixe nos comentários qual esporte vocês vão querer na parte 2. Se tiver a parte 2, vai ser a mesma coisa, 3 esportes apenas, né? Ou 6 Copas do Mundo, caso tenha algum esporte que não tenha uma versão ou outra, né? Tem só ou só feminino ou só masculino. Então, vamos começar, claro, com a principal e a mais antiga dessa lista. E tá, não tá por ordem de esporte, não tá por ordem de primeiro torneio. Então, Copa do Mundo começou em 1930, a FIFA foi quem começou esse torneio, né, e tudo mais. E tivemos até agora 22 edições, começando lá em 1930, parando no período de guerra, então nós tivemos 42, 46. E de lá para cá são 8 campeões diferentes. A primeira edição foi em 1930 no Uruguai e teve o Uruguai como campeão do mundo, ganhando da Argentina por 4-2 na final. A última edição aconteceu ano passado, né? Onde a Argentina derrotou nos pênaltis a França, 3-3 no tempo normal e 4-2 nas penalidades. O maior campeão é o Brasil, 5 vezes ganhou esse torneio, em 58, 62, 70, 94 e 2002. E você vê a foto aí do título de 2002, a última vez, né, que o Brasil foi campeão. E a próxima edição está prevista para acontecer em 2026, com 3 sedes: Estados Unidos, Canadá e México. O segundo torneio mais antigo dessa lista é a Copa do Mundo FIVB, né, Federação Internacional de Voleibol masculino. E acontece que, se você for pesquisar Copa do Mundo de Vôlei, aparece outro torneio. Porque esse aqui é um mundial de vôlei, na verdade. Porque o que acontece no vôlei especificamente? A Copa do Mundo é o pré-olímpico. O torneio que se chama Copa do Mundo de Vôlei, ela classifica para a Olimpíada. Então ela não é nem o principal torneio, se a gente parar para pensar. Mas o Mundial de Vôlei é o que seria correspondente à Copa do Mundo.
Acontece a cada 4 anos, não classifica para nada, ela é a base final da pirâmide, é o topo final da pirâmide do esporte, é o máximo, é o ápice que se chega. Vale lembrar também, tirando o futebol, a Olimpíada é vista sempre como o ápice de cada modalidade, mas tirando os Jogos Olímpicos, o principal torneio seria o Mundial de Vôlei, e é esse que a gente está tratando, que é essa taça e tudo mais. São 20 edições até então, acontece desde 1949 e temos 7 campeões diferentes, um a menos do que o futebol. E 2 edições a menos, né? Serão 2 edições a menos e um campeão a menos. A primeira edição aconteceu em 1959 na Tchecoslováquia e teve como primeiro campeão a Rússia. O campeonato esse que era de pontos corridos. Não teve final, então a Rússia foi campeã. Foi quem fez mais pontos. A Rússia, à época, chamada de União Soviética. Mas, assim como no futebol, no vôlei, a Rússia recebeu as glórias que eram da União Soviética e ficou com esta marca. A última edição aconteceu na Polônia e na Eslovênia. Foi ano passado, em 2022. E tivemos a Itália ganhando por 3-1 da Polônia. O maior campeão é a Rússia, todas no período da União Soviética, que ganhou 6 vezes. Primeira edição em 49, como vimos, depois ganhou em 52, 60, 62, 78 e 80. Dá pra ver que antigamente não era a cada 4 anos como é hoje. Aliás, só o futebol é a cada 4 anos certinho, tá? O basquete também tem variações, né? Ali no seu período. Falando dele, Campeonato Mundial FIBA de Basquete. São 18 edições, tá? A edição desse ano é a 19ª. Tivemos 6 campeões diferentes até então, e o torneio acontece desde 1950. E a gente vai falar do Brasil, tá? O Brasil é no final do vídeo e tudo mais, para quem viu o título das Copas, a gente está passando um resumo de como a história dessas Copas do Mundo. Então, a Copa do Mundo de Basquete acontece desde 1950. Primeira edição na Argentina, assim como o vôlei num sistema de pontos corridos. E se você está estranhando esse formato, a Copa do Mundo de 50 também, tá? O Maracanã não é final. É a última rodada do torneio, naquele quadrangular final. O basquete e o vôlei funcionou. Era a moda daquele ano, pelo visto 49-50. Os 3 campeonatos aconteceram dessa forma. E o Uruguai foi campeão nos pontos, tá? Para quem não tá sabendo aí, que acha que o Maracanã foi a final da Copa, não foi. Era um quadrangular entre 4 times, 3 rodadas, quem marcasse mais pontos ganhava, e o Uruguai marcou mais pontos. Acontece que, na última rodada, só Brasil e Uruguai tinham chance de ser campeão e eles se enfrentavam, porque ambos tinham vencido os seus outros confrontos ali, contra a Suécia e Espanha. Inclusive o Uruguai tinha empatado com a Suécia, o que fazia com que o empate era do Brasil, por causa dos pontos. Mas a Argentina foi a primeira campeã de basquete. Última edição, 2019, a Argentina estava na final de novo, e a Espanha ganhou por 95-75 na final. Sim, os Estados Unidos não chegou nem na semifinal no último torneio. Mas eles são os maiores campeões de basquete. Ganharam em 54, 86, 94, 2010 e 2014. 2010 o principal jogador era o Kyrie Irving, daquele time, para você ter uma ideia. Foi o ano do draft dele, se eu não me engano. E aí o basquete é diferente do futebol e do vôlei, porque os países que não existem mais, eles não têm herdeiros. A Iugoslávia, campeã 5 vezes, 70, 78, 90, 98 e 2002, a Sérvia não herdou esses números dela. Também a Rússia também não herdou da União Soviética, a República Tcheca não herdou da Tchecoslováquia, como é o normal nos outros esportes. A Sérvia ficou com todos os títulos da Iugoslávia, a República Tcheca com os títulos da Tchecoslováquia, e a Rússia ficou com os títulos da União Soviética. Porque se tinha o fato de que se usa onde era a capital. Praga era a capital da Tchecoslováquia, fica onde é a República Tcheca, a capital da Iugoslávia fica na Sérvia, e da União Soviética fica na Rússia. Então esses times herdam. Acontece que no basquete, se tem quase que muito bem claro de que a força da União Soviética não estava na Rússia, e sim na Lituânia, que é quem domina o basquete europeu ali atualmente. Desculpa. Na Iugoslávia, temos até a Sérvia ali com o Nikola Jokic, o atual MVP das finais, campeão com o Denver Nuggets e tudo mais. Ele nasceu na Iugoslávia, né? E hoje ele é sérvio. Mas não se tem ali muito bem claro de que eram eles mesmos, era a Sérvia mesmo. Mesma coisa funciona para a Tchecoslováquia.
Então a FIBA decidiu que esses países não existem mais, o título não vem, não se soma. Eu particularmente sou adepto ao fato de somar, como é no futebol e no vôlei, mas cada organização com a sua, né? Então Iugoslávia e Estados Unidos são os maiores campeões, Iugoslávia não existe mais, então vai ficar estagnada nesses 5 títulos, e os Estados Unidos pode seguir rumo ao Hexa, talvez venha esse ano. Mas é um time que não tem, quase não tem nenhum astro, a gente vai, quem sabe um dia, antes da Copa começar, a Copa já em agosto, a gente faz um guia básico da Copa do Mundo para vocês. Próxima edição é a desse ano, começa mês que vem, nas Filipinas, Japão e Indonésia. Filipinas é a principal sede, então se você ouvir Copa das Filipinas, sabe que Japão e Indonésia está incluso. Tanto que o símbolo da Copa, se você ver, ela forma a bandeira das Filipinas, né? Não a bandeira do Japão nem a da Indonésia. O Japão e a Indonésia estão mais ali para compor, ajudar na organização, porque a Filipinas é um país pequeno e tudo mais. Então, conta disso. Vamos para a Copa Feminina mais antiga, a Copa do Mundo de Vôlei Feminino. Você viu que a masculina começa em 49, a feminina começa já em 52. Também 7 campeões diferentes até hoje. Mesmo esquema do vôlei masculino, a Copa do Mundo de fato é o pré-olímpico. Mas a gente vai usar o Campeonato Mundial de Vôlei como o equivalente à Copa do Mundo. Mesma coisa. Primeira edição, também pontos corridos, também vencido pela União Soviética. A diferença é que esse torneio foi na União Soviética, né, lá em 1952. A última edição foi nos Países Baixos e na Polônia também no passado. A Polônia sediou os 2 mundiais. Um em parceria com a Holanda, o outro em parceria com a Eslovênia, mas a Polônia estava ali nos 2. E foi 3-0 para a Sérvia em cima do Brasil, que chegou na final do último torneio, atual vice-campeão mundial. Tanto masculino quanto feminino, se você notar, a gente não tem a próxima Copa. A princípio, a próxima Copa será em 2025. Mas não tem data, não tem sede, então não é meio garantido e tudo mais. Tá uma zona, a próxima Copa do Mundo de vôlei, né? E a gente tem a Copa do Mundo FIBA de basquete. Você viu que a primeira edição foi 50? O feminino foi logo 53. Você vê que vôlei e basquete são torneios em que o feminino está muito próximo do masculino, não fechou nenhum ciclo completo sem o outro, né? Você vê que são 3 anos de diferença no vôlei, 3 anos de diferença no basquete também, sendo que o ciclo ali é 4 anos e tudo mais. E a Copa do Mundo feminina são só 4 campeões mundiais até hoje. Talvez em porcentagem e tudo mais, a que menos teve campeões mundiais diferentes ali, quase não repete, fica oscilando entre Estados Unidos e outro país, basicamente. União Soviética, Rússia, né? A FIBA não somos títulos. Primeira edição foi no Chile, também no mesmo esquema de pontos corridos. E adivinha, os Estados Unidos foi o grande campeão daquele torneio, né? Os americanos levaram o torneio em território chileno. A última edição foi na Austrália, assim como a Copa do ano passado. Ou seja, a Austrália recebeu os 2 torneios femininos, tanto o de basquete quanto o de futebol, visto que a Copa do Mundo de Futebol também é na Austrália, que está acontecendo agora. E a última edição teve os Estados Unidos, né, os americanos, vencendo por 83-61 as chinesas. Então, os Estados Unidos é o atual campeão de basquete feminino. No masculino, você viu que foi a Espanha, mas tem o torneio desse ano, a gente vai ver o que vai acontecer ainda. As maiores campeãs são as americanas. Venceram em 53, 57, 79, 86, 90, 98, 2002, 2010, 2014... 2018 e 2022. Né? Realmente há um domínio americano que venceu desde 2010 todas as edições. E a próxima edição é na Alemanha em 2026, e já está decidido que a Copa do Mundo de basquete acontecerá lá em solo alemão. E claro, a Copa do Mundo feminina que está acontecendo no momento, a razão desse vídeo existir basicamente, como eu falei, a mídia está fazendo como se todo mundo tivesse que ver a Copa do Mundo feminina, porque viu a masculina no ano passado, e você está vendo aqui que tem Copa do Mundo em outros esportes. O mundo não é feito de Copa do Mundo FIFA de futebol masculino, mas não é também porque a gente gosta, o brasileiro gosta da Copa do Mundo e acompanha, e de fato a gente só se interessa pela Copa do Mundo FIFA de futebol masculino. Mas existem outros torneios para a gente falar, de futebol feminino, de futebol masculino e tudo mais. Então,
É isso. Mas a Copa do Mundo Feminina acontece desde 1991, é a mais recente da lista. Você percebe que a Copa do Mundo de futebol começou em 30, foi a primeira a começar, a de masculino, e a feminina é a última da lista. Enquanto basquete e vôlei foi no mesmo ciclo, né? Vôlei 49 em 52, basquete 50 em 53, o masculino e o feminino caminham lado a lado. Tanto que há mais edições de Copa do Mundo de basquete feminino do que masculino, porque a de basquete teve um ciclo de 5 anos recentemente, sem Copa, para a masculina ser um ano depois da de futebol. A FIBA pediu isso, organizou isso, porque eles achavam que estavam perdendo ali muito espaço, porque eles aconteceu simultaneamente com a de futebol, e o basquete quer se propor como o segundo esporte mundial, né? Não vai ser o segundo esporte mais praticado, não vai ser nem o primeiro nem acho que é o primeiro, ainda é o cricket, porque ele é jogado em países que tem bilhões de habitantes, né, e que não gostam de futebol, então é muito difícil bater o cricket, mas mundialmente, você pegar uma fatia de mais países te assistindo, é o futebol e o basquete é o segundo, né? Então por isso eles resolveram jogar para o outro ano, porque tem país que assiste, tá? Não é porque o Brasil não acompanha a Copa do Mundo, que lá no leste europeu eles se importam mais com o basquete do que com o futebol, né? E tudo mais. Então, 8 edições desde 91 e 4 campeões diferentes, 4 campeãs diferentes, né? A primeira edição foi na China, onde os americanos venceram por 2-1 a Noruega. E a última edição foi na França, onde os americanos venceram por 2-0 a Holanda, ou Países Baixos. Maior campeã, as americanas. Venceram em 91, 99, 2015 e 2019. São as atuais bicampeãs mundiais e são as grandes favoritas a ganhar o tri. Atual edição, né, começou essa semana na Austrália e na Nova Zelândia. Agora sim, né? Brasil, vamos falar do Brasil? No futebol, né? O Brasil ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, em 58, 62, 70, 94, 2002, né? E no feminino ela foi uma vez vice-campeã em 2007. Então esses são as melhores participações do Brasil no futebol. No basquete, o masculino é bicampeão mundial em 59 e 63. E apesar do nosso grande nome ser o Oscar não tem um campeonato mundial. Esses títulos aconteceram pré-Oscar Schmidt, né, ali nos anos 50 e 60. Já no feminino, nosso único título mundial vem em 94, com a Hortência sendo a principal jogadora do time, junto com a Paula e a Janete. No vôlei, né, Giba é um tricampeão do mundo. O Brasil, inclusive, ganhou o tricampeonato consecutivamente em 2002, 2006 e 2010. Já o feminino, né, nunca foi campeão do mundo, a gente viu que ele é atual vice-campeão, e já foi vice, e as meninas do vôlei já foram vice-campeãs em 94, 2006, 2010 e 2022. Totalizando tudo, a gente tem basicamente 5 títulos masculinos, 5 títulos do futebol, todos no masculino, somados aos 3 títulos do basquete, 2 no masculino e 1 no feminino, dá 8, mais 3, 11 títulos mundiais, né, do vôlei, todos do masculino. O Brasil não tem só 11 títulos mundiais, como eu falei, tá faltando muito esporte aqui. Pode ter uma ideia, o Brasil é campeão do mundo de vôlei de praia, se não me engano, futebol de areia e futsal, que não estão na lista, mas, como eu falei, a ideia era falar, mas são 25 esportes, não tem como falar dos 25. O vídeo já tá com quase 20 minutos só com esses 3, né? Então foi essa a opção. Se você conheceu 3 Copas do Mundo, 6 Copas do Mundo que tem, né, sabe mais ou menos quando vai ser as próximas, caso você queira assistir. Está acontecendo a de futebol feminino. Em agosto começa de basquete masculino. Em 2025 teremos vôlei masculino, vôlei feminino e basquete feminino. Não, basquete feminino em 2026. Em 25 teremos as 2 Copas de vôlei, que acontecem no mesmo ano. Acho que é o único esporte atualmente que acontece no mesmo ano, tanto masculino quanto feminino. E o basquete e futebol é trocado. Então, no ano que a gente tem futebol masculino, a gente vai ter basquete feminino, e no ano que a gente tem futebol feminino, a gente tem basquete masculino. Então é isso. Você sabe quando é as próximas Copas, caso queira assistir. Então esse é o vídeo, esse é o E-Lista. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Se você quer uma parte 2 com os esportes que faltaram e quais os esportes que você quer no próximo vídeo. Então é isso. Falou. E curte, comenta, compartilha e tudo.